Steve Jobs tem uma palestra muito famosa em que ele fala sobre connecting the dots, que é conectar os pontos. Nessa palestra ele fala sobre como ele adquiriu conhecimento durante a vida inteira dele, ele não sabia como esse conhecimento faria sentido e em algum momento ele conseguiu conectar esses pontos, né? Olhando para o passado dele, tudo aquilo que ele tinha aprendido começou a fazer algum certo sentido. Por que eu tô te falando isso? Porque esse vídeo aqui vai ser mais ou menos acadêmico e não vai ter uma aplicabilidade hoje em dia no seu trabalho. Possivelmente isso daqui não tem relevância nenhuma para você hoje no seu mercado de trabalho, mas mesmo assim eu acho que seria interessante você aprender. Então hoje a gente vai falar de recursão e iteração. Então, talvez vocês tenham ouvido falar de alguém até bem intencionado, possivelmente uma pessoa muito inteligente, que deve ter te falado que provavelmente iteração é a maneira mais rápida e recursão não é recomendado, que não é bom você fazer recursão porque recursão vai ser menos eficiente. Muita gente também vai acabar achando que recursão é mais complexo, e hoje em dia eu acho que a gente pode falar de forma bastante branda que o approach iterativo é mais favorecido na maioria dos contextos, na maioria das linguagens, certo? As pessoas vão te dizer que algoritmos da maneira iterativa são mais eficientes e menos complexos. E isso de forma rasa, numa recomendação branda, para as linguagens que são mais utilizadas, como por exemplo Python, não seria de todo errado. Você fazer um algoritmo recursivo em Python, sem nenhum tipo de otimização, provavelmente vai ser terrivelmente ineficiente e iteração vai ser melhor. Agora, o que está acontecendo aqui de verdade? Porque a maneira com que as pessoas lidam com esse assunto de recursão versus iteração, e a maneira com que eu lidei com isso durante muito tempo, me diz que tanto eu quanto essas pessoas, de repente, nunca pararam para realmente pensar no que está acontecendo. De repente, é possível que essas pessoas nunca pensaram muito sobre o assunto. Então, vamos explicar um pouco o que está acontecendo aqui, para depois a gente desconstruir a nossa explicação do que está acontecendo aqui, tá? Iteração talvez seja algo que seja autoexplicativo, talvez a gente não precise explicar muito. A função fatorial, de maneira iterativa, ela é um pouco explícita no que está acontecendo, né? Então, a gente não tem muita dificuldade em compreender o que está acontecendo aqui. Se a gente olhar esse range aqui, né? E bom, a gente conheceu o que o range faz. O range vai inicializar um array de X tamanho. Então, né, vamos imaginar um array de tamanho 3. A gente vai fazer aqui o array 1, 2, 3, né? E aí a gente vai percorrer esse array, certo? A gente tem um for loop que vai percorrer esse array aqui, 1, 2, 3. Os valores vão sendo acumulados aqui nesse result. E no final o result é retornado. Agora, percebe que a mesma função dá pra gente fazer também de maneira recursiva. E o código fica até um pouco mais simples, talvez. Que é o seguinte, né? Estamos fazendo uma função fatorial. Eu vou receber um 3 aqui, por exemplo. Aí eu vou multiplicar 3 pelo anterior. No caso aqui na versão iterativa, a gente fez o inverso, né? A gente multiplicou 1 pelo 2 pelo 3 e foi acumulando esse resultado. Na versão fatorial, a gente recebe o 3. A gente vai ver, esse 3 aqui, né? Esse valor que a gente recebeu é menor ou igual a 1? Se for menor ou igual a 1, a gente retorna um 1. Se não for menor ou igual a 1, a gente vai multiplicar esse 3 pelo resultado da função fatorial recursiva, passando o 3 menos 1 como parâmetro. Então a gente passa o 2 como parâmetro. O que a gente está fazendo aqui, né? Claro, a gente está chamando uma função. A gente está chamando essa função múltiplas vezes, certo? E a gente está multiplicando os valores 3 pelo resultado, né? O que a gente vai ter aqui no final vai ser o seguinte: 3 vezes resultado fatorial 2. Esse resultado fatorial 2 vai ser 2 vezes resultado fatorial 1. E esse resultado fatorial 1 vai finalmente fazer aqui, né, o return 1. Ou seja, quando a minha função recursiva chegar aqui no final, ela vai cair no caso base. O nosso caso base é quando n for menor ou igual a 1. E aí no nosso caso base, ela vai voltar e vai fazer 1 vezes 2 vezes 3, porque ela começa a subir de novo, efetivamente realizando as mesmas operações que a gente fez aqui na iteração, porém, da maneira com que está posto isso daqui, da maneira com que isso é tradicionalmente rodado em Python, de uma maneira um pouco menos eficiente. Certo? Na iteração a gente alocou um array, na recursão a gente fez chamada de função passando parâmetros, chamada de função passando parâmetros, chamada de função passando parâmetros, caiu ali no caso base, voltou. Mas como assim chamada de função e voltou? O que está acontecendo aqui de fato, né? No momento que eu pego esse 3 e multiplico pelo resultado do fatorial 2, o meu programa, ele meio que não pode continuar dessa linha, ele não pode prosseguir dessa linha, ele não pode perder o valor de n igual a 3, certo? Ele tem que manter
que o n aqui é igual a 3. Ele não pode perder esse n, ele não pode perder esse estado, porque o resultado disso depende do resultado da chamada de função factorial recursive passando 2. Então, ele começa a empilhar valores numa call stack. Tradicionalmente falando, né, quando a gente tem um programa, durante a runtime ali do programa, o programa vai ter o que a gente chama de stack e heap, né? Stack e heap são conceitos importantes, a gente vai falar sobre stack agora, a gente vai especificamente falar sobre a call stack. A stack, ela é uma estrutura de dados, você pode alocar uma stack se você quiser, você tem a possibilidade de alocar uma stack, certo? Não tem nada de proibido aqui. E na sua call stack vão sendo empilhados coisas, empilhados métodos. Como ela é uma stack, né, ela é uma pilha, ela vai seguir aqui o princípio LIFO. Last in, first out. O último que chegou vai ser o primeiro a ser resolvido. Então, né, na primeira chamada de função, a gente tem aqui que a nossa call stack vai ter isso daqui, factorial recursive 3. Depois a nossa call stack vai ter isso daqui, factorial recursive 2. E depois a nossa call stack vai ter isso daqui, factorial recursive 1, para finalmente resolver esse 1 aqui, certo? Ele vai retornar, então, o valor aqui do topo aqui para baixo, que vai ser 1. Esse 1 vai ser multiplicado pelo 2, então a segunda chamada aqui vai retornar o valor aqui para baixo 2. Esse 2 vai ser multiplicado pelo 3 e assim, então, a gente consegue encerrar o método retornando o valor de 6 e desalocar essa call stack que foi alocada. O problema de linguagens como Python é que isso daqui, essa alocação de coisas na call stack, por causa de como a linguagem foi desenhada, por causa de como a linguagem roda, acaba que vai ser quase sempre mais lento do que alocar o array aqui na mão e percorrer o array aqui na mão através de um for loop. Então, numa linha de raciocínio até um pouco rasa, talvez, a gente tenha que iteração é mais eficiente e menos complexo do que recursão. Agora, nota que eu falei que a stack é uma estrutura de dados, certo? É só código. Efetivamente, tudo que tem aqui é só código, certo? São só linhas de código, alocações de memória. Você tem código, você sabe alocar memória, eu espero. Nada impede de você alocar uma stack. Você tem a possibilidade, sempre que você quiser, de alocar a sua própria stack, de alocar os seus próprios recursos na memória, o que nos leva para dois nomes grandes na computação, que são Alonzo Church e Alan Turing. Alonzo Church e Alan Turing deram as bases computacionais de basicamente tudo que a gente usa hoje, tá? Juntando esses dois nomes aqui, de Church e Turing, a gente tem Church-Turing Thesis, a tese de Turing-Church, certo? E isso aqui daria outro vídeo bem legal, daria um vídeo bem massa a gente falar sobre Alonzo Church e Lambda Calculus, e Alan Turing e Turing Machine, certo? Você provavelmente já ouviu falar do nome Alan Turing, eu espero, se você estiver aqui nesse canal, senão você tem coisas para estudar. Se você já ouviu falar sobre o nome Alan Turing e sobre Turing Machines, você provavelmente sabe o que significa ser Turing Complete, uma linguagem ser Turing Complete. Significa que essa linguagem pode, dado tempo suficiente, computar tudo aquilo que pode ser computado, certo? E a tese de Turing e Church, eu não sou um expert nisso, mas enfim, existe uma certa equivalência aqui, tá? Lambda Calculus e Turing Machines, ambos podem computar tudo aquilo que pode ser computado. Ponto que eu quero chegar. Como todas as linguagens de programação que você está utilizando são Turing Complete, você não está utilizando no seu trabalho, no seu dia a dia, nenhuma linguagem que não é Turing Complete, tá? Não sei, sei lá, HTML puro, CSS puro. As linguagens de programação que a gente usa para trabalhar podem computar tudo aquilo que pode ser computado. Uma decorrência natural disso vai ser que toda recursão pode ser convertida em iteração e vice-versa. Todo algoritmo recursivo pode ser convertido num algoritmo iterativo que não utiliza de recursão. Intuitivamente, a gente sabe disso, eu espero, porque meio que intuitivamente a gente sabe que os nossos processadores, as nossas CPUs foram feitas de maneira a executar instruções sequenciais, certo? Se você der as instruções corretas de maneira sequencial na sequência correta, ela consegue executar as instruções sem problema nenhum. É só uma questão da gente organizar essas instruções, que seriam dadas de maneira recursiva, numa maneira iterativa e não tem problema nenhum. O que significa que, quando eu tenho um algoritmo recursivo em mãos, vamos pegar esse algoritmo aqui, isso daqui que está sendo jogado numa call stack, eu posso identificar o que está sendo passado ali na call stack, né? O que está ficando na call stack, o que está sendo empilhado aqui, e eu posso alocar a minha própria stack. Certo? A gente pode aqui abrir um arquivo Python, def factorial, e enfim, o autocomplete está me dando o fatorial recursivo, mas eu consigo muito bem fazer esse fatorial aqui de maneira iterativa sem problema nenhum. A coisa que a gente vai fazer aqui, ó, if n menor ou igual a 1, return 1, muito obrigado autocomplete, a gente vai alocar a nossa própria stack. Stack, a gente vai alocar aqui em Python como sendo uma simples listinha aqui, não tem problema nenhum, certo? E ao invés de iterar sobre a stack do nosso programa, a gente vai juntar o nosso algoritmo recursivo com aquele algoritmo iterativo que a gente tinha da seguinte maneira, a gente faz um for i in range
n, 1, menos 1, né? Então, um loop que vai decrescendo, aqui faltou 2 pontos, aqui eu vou dar stack.append i. Então, um loop que vai decrescendo e vai armazenando aqui na minha stack os valores, né? A gente citou o exemplo 3, 2, 1, ele vai armazenar aqui na minha stack 3, 2, 1, e ele precisa acumular o resultado, né? O autocomplete já tá entendendo o que a gente quer fazer aqui, a gente quer um result igual a 1, a gente quer iterar, né? Fazer aqui um for num in stack, iterar a nossa stack, fazer aqui um result. Pera, na verdade não era nem isso aqui que eu queria. Eu queria ir popando minha stack. Não é isso aqui não. É while stack result vezes igual stack.pop. Então, enquanto a gente estiver iterando sobre essa stack que a gente construiu anteriormente, a gente vai ter o 3 vai ser multiplicado pelo 1 aqui no resultado, né? Perdão. A gente vai ter o 1 primeiro, ou a gente vai ter o 3 primeiro? Não, a gente vai ter o 3 primeiro. Ele começa daqui, ó. Não. Eu me confundi, tá? Perdão. O pop, ele popa os elementos de cima pra baixo, né? Last in, first out. Ele dá um pop no 1. Então a gente vai ter 1 vezes 1. Na próxima iteração do while loop, na próxima vez que o loop aqui executar, né? Ele vai multiplicar esse 1 pelo 2, que vai dar o resultado 2. Depois ele vai multiplicar o 2 pelo 3, que vai dar o resultado 6 no final, certo? A gente dá aqui, então, um return result. E eu posso chamar factorial. Quanto que é o fatorial de 4? 4 vezes 6, 24. É para isso daqui dar o resultado de 24, né? Eu posso dar um print aqui, factorial 4. Vamos então rodar essa brincadeirinha aqui. Recursive.py me deu o resultado de 144. É óbvio que tá errado, porque a minha stack que eu tava usando de exemplo, né? Ela começa vazia, ela não começa com itens. Agora a gente roda de novo e dá o resultado de 24, que é o resultado esperado de fato. Efetivamente, convertemos um algoritmo recursivo num algoritmo iterativo. Na linguagem Python em específico, eu acredito que isso daqui vai ser mais rápido, mais eficiente, vai alocar menos memória, porque Python não é uma linguagem que faz otimizações decentes em algoritmos recursivos. Agora, Python não é uma linguagem que faz otimizações decentes em algoritmos recursivos, mas isso não significa que isso seja impossível de ser feito. Eu vou abrir aqui o Compiler Explorer, me perdoem se eu cometer algum leve equívoco na interpretação do compilador, e eu vou trazer a função factorial recursive em C para a gente ver aqui o assembly, sem nenhuma otimização, certo? Eu não vou permitir que o compilador faça nenhuma otimização aqui, para a gente olhar o que está sendo feito de fato. E bom, aqui o que é legal da gente notar, né? Primeiro, esse CMP, esse compare, a linha amarela aqui, ó. O compare é o if, e a linha logo abaixo, né? A linha do return aqui é um jump que vai pular pro final da função, né? Vai pular aqui para baixo. Então, se for igual a 1, ele pula lá pro final. O X da questão aqui é a gente olhar essa parte vermelhinha aqui, a parte que de fato faz a recursão. Ela tem esse métodozinho call aqui. Guarda isso daqui um segundinho, tá? Ela tem o método call no final da função, certo? Se ela não fez um jump para fora, jump é basicamente um goto, tá? Ela vai chamar, ela vai fazer um call na própria função fatorial recursiva. Se a gente então substituir esse nosso fatorial por um fatorial de maneira iterativa, né? Esse fatorial iterativo aqui, que vai ter um resultado, vai fazer um for loop, dentro desse for loop ele vai acumulando resultado, no final ele retorna resultado. Olha que interessante, né? Dentro desse for loop a gente vai ter a acumulação do resultado aqui, eu acredito, tá? Mas aqui em cima, esse for loop ele tem uma comparação que ele vai dar um jump para result, caso o resultado seja, caso o loop aqui satisfaça a condição para ele pular para fora do loop, né, caso ele tenha terminado o loop. Caso isso não aconteça, ele vai executar a linha vermelha e ele vai dar um jump de volta para a linha aqui de cima do for loop. Esse jump aqui, que volta para a primeira linha do for loop, né, o jump que faz a iteração no for loop e o call aqui, que pula para a chamada da função recursiva, né, são, em essência, controle de fluxo. São jumps, são gotos. Ambos usam o jump, mas existe uma pequena diferença aqui. E essa diferença é que esse call aqui vai também administrar a nossa stack. Recursão é basicamente jumps, é basicamente gotos, é basicamente uma iteração, cuja stack vai ser lidada pelo compilador, né? Você não quer lidar com a sua própria estrutura de dados, com a sua própria stack. Você vai torcer para o compilador lidar com isso. Na maioria dos casos é isso daqui. Mas existe um caso, e não é esse caso aqui. Esse caso aqui realmente vai acabar sendo assim, tá? Existe um caso em várias linguagens chamado TCO. Tail Call Optimization. TCO, Tail Call Optimization. Salvo engano, não é algo que é possível no Python, tá?
Salvo engano, não existe isso aqui no Python. Algumas linguagens não têm suporte para isso, mas Tail Call Optimization vai permitir que alguns tipos de funções recursivas não acumulem na call stack. Vai permitir com que essa alocação de memória aqui não precise ser feita. E Tail Call Optimization vai ser possível se a última coisa a ser executada numa função recursiva é a chamada de outra função. No caso, nisso daqui não tem como fazer TCO, pelo menos não da maneira com que esse método está escrito, porque a última coisa aqui, você pode estar olhando para essa função e pensar, pô, a última coisa a ser feita é a chamada de função, né? Teria como otimizar isso daqui. Não, a última coisa a ser feita é a multiplicação de n pelo resultado da chamada de função. Logo, eu não consigo fazer TCO nisso daqui, mas eu consigo alterar esse código de modo que TCO seja possível de ser feito. Se eu escrever uma função factorial helper, que vai ser um helper aqui para fazer os cálculos do fatorial, tá? Vai ser uma segunda outra função. E a minha função do fatorial recursivo, a última coisa que ela faz é chamar aqui o factorial helper. E o tal do factorial helper, a última coisa que ele faz, né, é se chamar, é chamar o factorial helper. Eu não preciso empilhar as coisas na call stack, porque esse factorial helper, essa chamada de função, vai dar um jump para cá, mas ela nunca mais vai precisar voltar para o estado em que ela estava antes, porque toda a informação necessária de ser passada para a execução da próxima função já foi passada, certo? Eu não preciso chegar a retornar nada aqui. Eu nunca vou precisar fazer mais nenhum cálculo, mais nada nessa linha de código, só o que essa linha de código faz é retornar, o que torna possível o Tail Call Optimization. Como o TCO se torna possível, certo? Aqui eu peguei a mesma função, tá? Peguei a função que a gente tinha ali, factorial helper e factorial recursive, e aí ele faz a multiplicação aqui, né, com o acumulador e tal. Como o TCO se torna possível, eu não preciso desse call aqui, eu não preciso lidar com a stack aqui. Então, em teoria, se eu trocar a flag do meu compilador, essa aqui é uma flag que não deixa o compilador otimizar, tá? Se eu trocar essa flag aqui para 3, agora, para mim, para eu que não entendo nada de assembly, esse código fica totalmente incompreensível. Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui, mas, em teoria, é possível com que eu não empilhe as coisas numa call stack, e é possível que esse código aqui, recursivo, não seja menos eficiente e, dependendo do tipo de algoritmo, não seja mais complexo também. Nenhuma dessas coisas precisa necessariamente ser verdade. Claro, em muitos casos isso vai ser. E não necessariamente a gente vai ter que a iteração é mais eficiente e menos complexa. Recursão e iteração são duas faces da mesma moeda. É óbvio, não tem por que ser diferente, não tem como ser diferente. Em algum lugar, ou você está alocando as estruturas de dados, ou você está usando estruturas de dados que já foram pré-alocadas, no caso a call stack, ou sei lá, o heap do programa, ou o que quer que seja. Em máquinas de Turing, meio que não existe outra maneira. Agora, tem algoritmos que vão se traduzir muito melhor de maneira recursiva do que de maneira iterativa, só que mesmo assim, certo, a gente precisa entender o contexto da linguagem que a gente está utilizando, qual escolha vai fazer sentido para a gente fazer, né? Porque é o seguinte, a gente tem aqui um tree node, vamos fazer um in-order traversal desse tree node, certo? Super simples. Def in order traversal, recebe root, muito bem. Aqui ele tá querendo fazer de maneira iterativa, mas eu quero fazer recursiva antes. In order traversal, vamos botar aqui, ó, recursive. Aí ele entendeu aqui como é que se faz o in order recursive, né? O que é um in order traversal da nossa tree? In order seria um algoritmo meio que em ordem. Ele vai primeiro resolver tudo que tem o máximo à esquerda possível, né? Então ele vai encontrar aqui que tem um 3. Depois desse 3 seria o 2 aqui, né? Ele vai fazer tipo assim, ó. Ele vai vir lá embaixo na esquerda, aí ele vai subir, aí ele vai sempre procurar se tem embaixo na esquerda, senão vai ter embaixo na direita, e aí ele vai aqui assim. Ele vai fazer essa sequência aqui mais ou menos. Essa explicação não foi muito boa, eu tenho explicações muito melhores. Mas enfim, 3, 2, 4, 1 e 5. Esse é o tal do in order traversal. Então, ele vai passar aqui o root da árvore.left, recursivamente. Ele vai printar... Esse print nem precisa, tá? Tá só printando pra mostrar aqui. Enfim, ele vai passar o root da árvore.right. Depois, essa maneira recursiva e elegante é a maneira de fazer esse traversal aqui, certo? De procurar sempre o máximo possível que existe à esquerda. Se não houver nada à esquerda, printar o tal elemento. Então precisa do print, né? Senão não tem algoritmo. Ele não faz nada além de printar, ele só printa. Printar o elemento, se não houver nada à esquerda dele, né? E abrir os nodos à direita e ir printando, enfim. Algoritmo elegantíssimo. Isso aqui é computação em formato de beleza.
Vamos converter isso aqui para iterativo? Olha o horror que isso aqui vai ficar. Def, in order, iterative, recebe um root. Vamos, autocomplete. Me ajuda a fazer isso daqui. A gente vai ter esse stack, né? Eu acho que essa implementação dele tá correta, mas eu preciso ir passo a passo para eu conseguir entender e te explicar que tá correto de fato, senão eu não vou conseguir. Current é igual ao root aqui. Isso daqui faz bastante sentido, né? Enquanto a nossa stack ou o nosso current existir, enquanto a nossa stack ou current existir, por que um if? Eu acho que eu prefiro fazer com while isso aqui. While current, while o nosso current existir, eu vou dar isso mesmo, stack.append current, estou adicionando meu current a stack, current igual a current.left, tá correto isso daqui. Aqui fora do loop eu consigo dar um current igual a stack.pop, né, porque aí eu vou popando os elementos. Aqui é o print, certo? Print current.val. Current igual a current.write, correto. É isso daqui? É isso daqui, eu acho, né? Porque eu tenho a minha stack, eu tenho o meu current, eu tô adicionando o meu current na minha stack, fazendo com que o current seja igual ao current.left enquanto existe um current, então ele tá descendo ali e ele tá adicionando na stack, depois ele vai dando pop. Eu acho que isso daqui funciona, mas sinceramente, cara, não é tão mais fácil e tão mais legível isso daqui? Esse algoritmo recursivo? Então, nota, o que eu quero te dizer aqui? Existem algoritmos, existem maneiras de se fazer as coisas que vão ser tão mais expressivas, tão mais fáceis de se fazer de maneira recursiva, assim como existem algoritmos, existem maneiras de se fazer as coisas que vão naturalmente ser melhor expressadas de maneira iterativa. Eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido, não sei, alguma coisa. Foi um vídeo meio doido, né? Foi um vídeo meio... Eu não fiz um script tão conciso quanto eu geralmente faço. O que a gente tem aqui pra vocês pensar, né? É que tem o function call overhead, certo? A recursão, quando você chama uma função, pode existir um certo overhead, principalmente em linguagens que não tenham tail call optimization, principalmente em funções em que você não faz tail call, certo? Essa função aqui, ela não tem um tail call, ela não tem como ter a tail call optimization, ela vai ter sim um certo overhead na chamada de função, que talvez não precise ter na maneira iterativa, mas talvez na maneira iterativa você precise alocar também uma estrutura de dados, então talvez compense um ou outro, não sei. Qual é o nome daquele site mesmo? Aquele site que você tem as suas dúvidas de programação e você pergunta lá pro site, é ChatGPT? Não, gente, eu sou old school, é Stack Overflow. O que significa Stack Overflow? Fica aí o questionamento pra você entender o que significa Stack Overflow. Legal, né? Legal. E otimizações do compilador, né? São todas coisas a se considerar. Otimização do compilador. Então esse é um vídeo para desmistificar um pouco aqui a recursão versus iteração, mostrar que é mais complicado ou talvez mais simples do que parece ser, não sei. Eu devia ter pedido isso no começo do vídeo, tá? Mas se você dar um like nesse vídeo vai ajudar muito, porque vídeo assim flopa. Flopa muito. A galera quer assistir eu falando sobre concurso público, sabe? Pouca gente quer assistir recursão e iteração. Enfim, se você tá aqui pra assistir recursão e iteração, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais desse tipo de conteúdo, você que ficou até aqui, tá? Isso aqui já foi pergunta de entrevista pra mim, tá? Resolvi um método da maneira iterativa. Não, perdão. Eu resolvi um algoritmo da maneira recursiva e foi pedido pra mim converter isso em iterativo. Eu não sabia nem que era possível todo método recursivo ser convertido em iterativo. Eu aprendi isso depois. Eu acho que eu não sabia. Não lembro se eu sabia ou não sabia. Enfim, foi uma trabalheira converter um método recursivo em iterativo sem saber o que eu tava esperando, né? Mas enfim. Se você tá aqui, as chances de você querer aprender mais sobre estruturas de dados e algoritmos são muito grandes. Eu tenho um curso sobre estruturas de dados e algoritmos, que sou eu quem dou todas as aulas, é a minha didática, é o meu rosto, sou eu lá falando. Eu explico da minha maneira, né? Se você gosta das minhas explicações, se você quer aprender mais sobre conteúdos como esse que você viu hoje. Certo, no final ali a gente pincelou bastante sobre binary trees, né? E aqui, ó, temos a implementação de um binary tree traversals, LeetCode com in-order traversals. Então, a gente tem esses conteúdos aqui de binary tree que eu te mostrei, que a gente deu uma pinceladinha aqui, né? A gente tem a criação e explicação disso daqui. Pra que você vai querer aprender estruturas de dados e algoritmos? Talvez pelo puro prazer de aprender. Talvez por você estar aplicando para entrevista de emprego, como foi o caso desse colega aqui que entrou num unicórnio brasileiro com o auxílio desse curso. Ele falou que foi por causa do curso, mas não foi por causa do estudo dessa pessoa. Nenhum curso faz você entrar num unicórnio brasileiro, isso não existe, foi por causa do estudo. Enfim, outro aluno aqui falou que o meu curso garantiu a vaga excelente nos Estados Unidos. Mentira, quem garantiu a vaga foi o próprio aluno e o próprio estudo dele, mas enfim, fico feliz em ter ajudado, né? Tem também outro aluno aqui que passou no DoorDash, também porque aprendeu estrutura de dados e algoritmos no meu curso. Se você quiser, eu vou ficar muito feliz de te ensinar. Se você comprou ou não gostou, não era pra você,
você. Pode pedir reembolso daqui 1, 2 meses, tanto faz, eu te dou teu dinheiro de volta, tá? Eu não quero que as pessoas não fiquem satisfeitas, se a pessoa realmente não gostou do produto, eu não quero o dinheiro dela, certo? Ela pode procurar algo que se adeque melhor pra ela. E sempre lembrando, né? Eu te mostrei aqui exemplos de pessoas que entraram em certas empresas por causa do curso, mas não foi, gente, não foi por causa do curso, foi por causa do estudo da pessoa. Ela utilizou o curso como uma ferramenta para estudar. O mérito é todo dessas pessoas. Se você pegar o curso, estudar, se dedicar, aplicar para entrevistas, na etapa de estrutura de dados e algoritmos da entrevista, você vai bem por causa do seu estudo, não necessariamente por causa do meu curso, mas eu vou estar muito feliz de te vender esse curso e de te ajudar a aprender esses conteúdos. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo meio sem pé nem cabeça até aqui. Beijão.